Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, terça-feira da segunda semana do tempo comum, e juntos meditaremos o Evangelho que está em Marcos, capítulo 2, versículos do 23 ao 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado, o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca listes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, ainda ontem o tema era a respeito do jejum e os fariseus questionando se os discípulos de Jesus jejuavam ou não. E hoje nós vemos novamente Jesus sendo interrogado, porque ao passarem por uma plantação de trigo, os discípulos começaram a arrancar as espigas, provavelmente estavam com fome. Então, o que nós vemos aqui, tanto ontem como hoje, é o legalismo, é a lei pela lei. Ontem era um jejum que não trazia uma conversão, um jejum que não trazia um arrependimento, um jejum que não fortalecia o espírito para vencer os desejos da carne. E hoje nós vemos aqui um legalismo onde o sábado era sagrado, que nada se podia fazer, inclusive o bem. Nem o bem se poderia fazer no sábado, porque estavam apegados às leis. E por isso que Jesus vai dizer: o Senhor também é o Senhor do sábado. Ou seja, não é o sábado que está submetido ao Senhor e não o Senhor está submetido ao sábado. Ou seja, é o bem que submete todas as coisas, independente de dia, de horário, de local. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Nós sim precisamos viver as leis de Deus, e perceba que as leis de Deus não são para escravizar. As leis de Deus, os mandamentos de Deus, muito pelo contrário, são para nos libertar da escravidão do pecado. A mesma coisa com as leis, chamemos assim de leis, as regras, os mandamentos da igreja, da nossa igreja, que não são para nos escravizar, pelo contrário, são para nos libertar das garras do demônio. E assim é isso que Jesus vem querendo destruir, que não seja a lei pela lei, a regra pela regra, mas sim que seja o coração, porque como a própria palavra vai dizer, os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E é isso que nós precisamos ter sempre. Mais do que aparência, nós precisamos ter o nosso coração em sincronismo, em sincronia com o Senhor. Nós precisamos superar as leis, e ainda principalmente no mundo hoje, que são tantas leis, e mesmo essas leis são violadas por tantos, principalmente por aqueles que têm poder. E agora, por que nós não podemos fazer o bem? Então, meu irmão, minha irmã, muito mais do que ficarmos fechados ao legalismo, e hoje nós vemos tantas ideologias, pessoas fechadas nas suas ideologias, cegas pelas suas ideologias, mas não uma ideologia que nos leva a Deus, não, ideologias de bandeiras que nos afastam de Deus e que não conseguem ver o bem, que muitas vezes essas ideologias, elas não libertam, elas escravizam e impedem as pessoas de fazerem o bem, de praticarem o bem e de serem boas. Então, o que Jesus quer cada vez mais, Ele veio para isso, é para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, nos libertar de tudo aquilo que vai nos paralisando, nos libertar daquilo que nos impede de ser aquilo que é para nós sermos, filhos de Deus,
que fazem a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, muito mais do que as leis e as aparências, que nós possamos ter o nosso coração em intimidade com o Senhor, para ouvirmos a sua voz e para fazermos a sua vontade. E que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.